Fala galera, beleza? Bom gente, voltei, vocês pediram, vocês imploraram, vocês mandaram e-mail, vocês mandaram direct, vocês me pediram na academia e eu voltei. Mais. Bom, gente, então aqui, a gente vai falar hoje então sobre preenchimento, certo? Então tem algumas perguntas que me enviaram, já estava acumulando de perguntas sobre preenchimento. O pessoal sabe que eu dou aula sobre isso, então eu vou tentar responder para vocês as coisas mais importantes. Então a gente vai começar hoje então com um quadro novo, que é Dr. Aribe Responde. Então, vamos começar um quadro novo, a gente vai estrear hoje e vai ser sobre preenchimento. Pergunta número 1. Então, para quem é indicado o preenchimento? Na verdade, gente, eu trabalho de uma maneira bem interessante, que é o seguinte, eu trato a queixa do paciente. Se a pessoa tem uma queixa de perda de volume na face, ou seja, já está envelhecendo, ou mesmo aquela menina, às vezes, que é mais nova e ela quer, às vezes, aumentar o lábio, melhorar suco nasogeniano, contorno da face. Então, é para todo mundo, na verdade, preenchimento, né? A gente não precisa fazer uma coisa tão, assim, precisa na indicação. Bom, então, gente, resumindo, se vocês têm alguma queixa, assim, bigode chinês, linha da marionete, não é isso que vocês querem que eu fale? Para entender? Beleza. Então, é o seguinte, marca consulta, né, com um profissional, especialista e é isso aí. Aí vai avaliar e eles vão indicar o procedimento correto para você. Pergunta número 2. Então, existe uma idade mínima para realizar essa aplicação? Gente, na verdade, se vocês forem ver, né, existe aquela idade mínima que é o de 18 anos, né? Então, assim, a pessoa tem que ser maior de idade para ela poder realmente fazer esse tipo de procedimento. Só que é claro, vamos supor que existe alguém por algum tipo de problema congênito que precisa, às vezes, de preenchimento, alguma coisa assim, e aí o maior de idade que é responsável por ela vai e autoriza, pode fazer também. Então, assim, é meio complexa, né? É meio difícil, né, quando a gente começa a pensar em situações especiais. Mas precisa ser de maior de idade, pelo menos para, né, chegar nessa conclusão e falar que você quer fazer um preenchimento. Mas tem aquele negócio assim, pessoas mais velhas, óbvio que tem mais indicação, vão usar mais volume, perde volume, porque é processo do envelhecimento normal. Gente, então assim, o que é também muito interessante é que a partir dos 30 anos a gente perde 1% do nosso tecido subcutâneo, ou seja, do nosso volume da face, por ano. Então você vai tendo realmente essa perda de volume, aí começa com flacidez, começa o contorno diminuir um pouquinho. Então, a partir dos 30 anos seria legal já começar com um trabalho, às vezes até preventivo com o seu dermatologista, com o seu cirurgião plástico, que é o ideal, então, para todo mundo. Então, a partir dessa idade já faz a prevenção. Pergunta número 3. Então, existe alguma contraindicação? Gente, então assim, quando vocês estiverem com um especialista, ele vai saber todas as contraindicações precisas. Então, assim, claro, amamentar, a pessoa que está amamentando, a pessoa que está gestante, quem tem doença autoimune, a gente tem, então, que tomar cuidado, porque às vezes realmente pode dar algum tipo de problema na hora depois de fazer o preenchimento. Tem alguns preenchedores que são definitivos, que às vezes quando mistura, um produto chega e mistura com o outro, pode dar uma reação adversa, e essa reação adversa depois vai dar um problema muito grande. Então existem todas essas contraindicações, mas o mais importante é vocês procurarem um profissional, um médico, tá? De preferência especializado em dermatologia e cirurgia plástica, que eles vão estar, então, preparados para atender bem vocês e com muita segurança. Pergunta número 4. O efeito é imediato e dura quanto tempo? Então, assim, preenchimento com ácido hialurônico, o efeito é imediato, sim, e ele vai ter uma durabilidade em média de um ano e meio, né? E aí é isso. Agora, existem os preenchedores que também são bioestimuladores, que aí eles vão ter uma durabilidade mais longa. Por quê? Porque ele vai ter uma durabilidade do produto, mas ele vai formar tanto colágeno, e o colágeno tem uma durabilidade bem grande. Então, ele às vezes dura mais de anos, né? Então, ele dura 2, 3, 4, 5 anos. Bem legal. Pergunta número 5. O que eu devo observar na hora de escolher o profissional que vai aplicar esse preenchimento no meu rosto? Então, gente, é uma coisa muito legal, essa pergunta é muito boa. Vocês devem procurar, então, um profissional que esteja extremamente capacitado
nesse tipo de procedimento. Ou seja, eu aconselho vocês procurarem um médico, que ele seja especialista, que vocês vão ter referência, né, do trabalho desse médico, vocês vão ver que ele tem muita experiência nesse tipo de procedimento. Então, geralmente, eu aconselho vocês procurarem um dermatologista, um cirurgião plástico, para fazerem esse acompanhamento, esse procedimento. E mais, eu acho que vocês devem. Eu acho que o que é muito importante, às vezes, vocês procurarem o boca a boca. Então, vocês perguntarem, às vezes, para um amigo, para alguém que você sabe que acompanha com algum médico, porque isso é muito importante. Às vezes, eles vão indicar um bom profissional para vocês. Então, gente, eu quero falar outra coisa, que eu estou falando algo contra até do que eu estou fazendo aqui, que é o seguinte: tem muita gente que faz um ótimo marketing na internet, tá? E aí a gente vai, procura esse profissional, e aí na hora que a gente chega na consulta, não é tudo aquilo, não é aquilo que você esperava. Às vezes, acompanhando com essa pessoa, às vezes não vai ser realmente aquilo que você tinha em mente, a sua expectativa. Então, é muito importante vocês terem cuidado nessa hora. Por isso que é legal o quê? Às vezes vocês viram alguém na internet, vai lá no consultório da pessoa, conversa, tem uma conversa franca, exponha realmente o que vocês querem, qual que é, na verdade, a expectativa que vocês têm, e eu acho que é a melhor coisa que vocês têm para fazer. Porque aí fica tudo combinado e o combinado não sai caro. Pergunta número 6. Então a pergunta número 6 é bem legal. É assim, como que eu analiso o produto que o médico vai aplicar no meu rosto? Isso é muito, muito, muito importante. Primeira coisa é o seguinte: não cair naquela velha conversa de alguns profissionais que eles querem injetar produto que seja definitivo no rosto da gente, porque não dá para usar produto definitivo mais nos dias de hoje, que a gente sabe que dá errado, tá? Então isso é a primeira coisa. Então sempre pergunte: é produto definitivo de preenchimento? Sai fora. Outra coisa, se você for num médico que ele tem bastante referência, com certeza ele vai trabalhar, não com certeza, mas muito provavelmente ele vai trabalhar com um bom produto. Então, você pode perguntar se ele é de uma das grandes farmacêuticas que estão no Brasil. Então, você tem várias opções, né, que eu não vou nem falar o nome porque eu nem posso falar, mas assim, não vai sair daquilo. Aí vocês se perguntam, né, que são esses preenchedores definitivos que ele está falando? Então, assim, principalmente polimetilmetacrilato, então alguns tipos de silicone, tem diversos tipos, mas assim, mesmo hidrogel, não é legal, né? Vocês já viram, esses nomes já foram falados na mídia e já teve um monte de artista que passou realmente por muito problema quando alguém injetou esses produtos no rosto delas, né? Então não é legal. Pergunta número 7. Então, quais são os cuidados pós-procedimento? É bem tranquilo, né? Então, a maior parte dos preenchedores, quando a gente faz, a gente só pede para não ficar massageando muito o rosto, a não ser que às vezes fica uma bolinha, um nódulozinho, alguma coisa assim. E eu oriento 24 horas sem esporte. Eu acho que isso é bem tranquilo, assim, o paciente não tem grandes preocupações no pós-procedimento. Pergunta número 8 é: quais são as complicações, os riscos de eu fazer um procedimento como esse? Então, assim, gente, assim, tem algumas complicações, tem várias complicações que podem acontecer, mas assim, hipercorreção, quem nunca viu às vezes uma pessoa que está andando lá no meio da rua, você fala assim: nossa, que grande que está o rosto dessa pessoa, você vai falar: meu, o que é isso? Às vezes um nódulozinho, né? Outra complicação que às vezes acontece na hora do procedimento é que fica roxinho, então às vezes passa, né, um vasinho ali, mas fica roxo, não sei o que lá. E em casos mais raros e mais graves, existe uma coisa que vocês podem até pesquisar e ver, que assim, pode dar necrose da pele, né? Então assim, se acontecer de pegar um vaso, comprimir o vaso, pode, às vezes, dar outros tipos de problema, até cegueira poderia dar. Então, por isso que eu fico aqui enchendo o saco de vocês e falando para vocês procurarem um profissional que está realmente habilitado para fazer esse tipo de procedimento. Bom, gente, então é isso, tá? Esse novo quadro que a gente inaugurou hoje com esse tema maravilhoso. Então, vocês têm que falar para mim depois se vocês gostaram desse jeito. A gente já deu uma aprofundada nesse tema, acho que foi bem interessante.
vocês têm que ficar então atentos, que a gente vai começar a fazer mais ações então aqui no Instagram, na rede social também. A gente vai abrir então caixa de perguntas, que vocês vão poder mandar a pergunta que vocês quiserem. Podem mandar mais perguntas de preenchimento, que a gente consegue aprofundar mais ainda o tema. E o mais importante, se vocês gostaram, quero saber se vocês gostaram, tá bom? Manda pra mim aí. Valeu, beijão pra vocês.